Essa ideia aqui de palestra surgiu na própria GopherCon Brasil do ano passado, em conversas com o Luciano Ramalho, e o foco é por que a gente fala tanto de otimização em Go, e será que isso realmente é necessário se a gente está perdendo o nosso tempo, né? Então, para começar a palestra, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, eu sei que vai ser muito surpreendente, ninguém aqui que está acostumado a trabalhar com Go sabe disso, é uma coisa que tipo, vai ser assim, impactante. Go é rápido. Assim, eu sei que é chocante, gente. Eu sei, ninguém esperava essa informação. Acho que com certeza nenhum de vocês decidiu usar Go por causa disso. Achou interessante essa ideia, mas é verdade. Assim, não é brincadeira e tem números para mostrar. Tem muito trabalho do core team da linguagem em cima disso e é sério. Então, tipo, na comparação com outras linguagens, em alguns casos a gente perde, mas na grande maioria dos casos a base de se trabalhar em Go é uma base sólida, é uma base que dá uma vantagem para a gente, um ponto de partida melhor do que a média. Então, se na média a gente está aqui usando o GIF da Shame, assim, normal, só rebolando um pouquinho, em Go é um pouquinho diferente, é um pouco mais intenso. E não precisa fazer nada, já nasceu assim e depois você começa a construir alguma coisa. Mas falando sério agora, quando eu comecei a construir essa palestra, eu pedi no Twitter para a galera algumas histórias de terror, digamos assim, sobre otimização em Go. Então eu queria saber o que o pessoal tentou fazer, por que eles tentaram fazer, aonde que as coisas deram errado, e eu recebi bastante resposta. Assim. Um pouquinho mais do que eu esperava, eu estava na dúvida ali se ia dar tudo errado, né? Se eu não ia ter nada para mostrar, mas teve. Então, comecei recebendo essa aqui, que é um cara que escreveu um servidor DNS e tentou botar tudo dentro de um sync.pool. Esse cara vai aparecer algumas outras vezes, para minimizar o número de message buffers e tal, não sei o quê, e no final das contas não adiantou nada. Ele próprio falou, o código adicional que eu fiz não valeu a pena, a performance não melhorou, e eu acho até que ficou pior. Então, voltou atrás. Ironicamente, a segunda resposta que eu recebi do David Channing foi sobre sync.pool. Ele falou, bom, 95% dos usos que eu já vi de sync.pool não servem para nada. Simples, né? Ele é um cara mais direto, né? Conseguiu ser bem conciso. E ele vai voltar. Sempre ele está em tudo no Go. É impressionante. Depois veio mais coisas, tipo ponteiros para structs para não ter que copiar tanto dado. Isso aí é um tema que vai aparecer várias vezes. Então, eu já fui culpado disso muitas vezes. Provavelmente todo mundo aqui já foi culpado disso fazendo seu próprio código Go, que é, em vez de eu simplesmente copiar meus dados e ter aquela minha assinatura de função bonitinha com o nome da minha struct, não, eu tenho um ponteiro para minha struct, porque vai ser melhor, né? Eu vou copiar só o ponteiro, não vou copiar a struct inteira, vai ser lindo. Nem sempre. No caso desse cara aí, ele teve vários problemas sobre compartilhamento de memória e não valeu a pena. O Daniel Fireman, que palestrou aqui ano passado, também mandou uma história para a gente, depois de ler o post do Bill Kennedy sobre Mechanical Sympathy, ficou mexendo em todas as structs dele para tentar garantir que a struct ia ser mapeada na memória melhor e tal, não sei o quê. Vai ter um exemplo um pouquinho mais direto do que isso aqui significa. E não vale muito a pena, assim, se você pensar, tipo, eu vou fazer padding na minha struct para garantir que esse pedaço da struct vai caber numa palavra da RAM, não sei o que lá. Não vale a pena. Podem ser alguns cenários bem específicos em que vale a pena, mas na grande maioria dos casos não. E esse é o asterisco de todas essas coisas. Você pode ter cenários em que otimizações bem específicas assim vão te salvar, mas você provavelmente é o Google e você está fazendo alguma coisa muito intensa. Para a grande maioria das pessoas, você está só perdendo seu tempo quando você podia estar fazendo alguma coisa mais útil. Outro exemplo que aparece algumas vezes, que o Chris Wines colocou, que é o do lock do pacote sync, o mutex, que eu também já cometi esse erro. Não sei se causou algum problema ou não, mas gastei um tempo ali pensando, não, vou usar um read-write lock para eu poder garantir que quando eu estou fazendo leitura, eu vou poder ter vários acessos em paralelo, eles não vão serializar, vai ser melhor do que só usar um mutex, mas como eu disse ali, frequentemente você usar um mutex normal e não se preocupar se o acesso é de leitura ou de escrita, é mais rápido. Esse aqui é um que eu pretendo nunca entrar, se possível. Quem já entrou nisso aqui é pior ainda. Esse cara, no final das contas, ele não estava escrevendo mais Go. Ele começou a fazer unsafe.pointer, escrever Cgo, ou seja, escrever código em C, sendo chamado por dentro do Go, e virou uma loucura, porque ainda por cima ele decidiu fazer C com aritmética de ponteiro. Então ali é um inferno na Terra. E ele ainda faz o inferno na Terra sendo chamado por outra linguagem, ou seja, pelo Go. É terrível. No final das contas, o que ele fez? Jogou fora, fez slices e acessou as coisas pelo índice. Lindo e maravilhoso. Surpreendente, né?
E esse aqui é o que mais apareceu e gerou até uma conversa maior e já apareceu nessa lista, que é a coisa de pegar o endereço de tudo para não ter que fazer cópias, né? Então, a tradução literal seria que, tipo, cópias são o pecado original, né? Adão e Eva foram lá e fizeram uma cópia de uma struct e tudo deu errado no mundo, né? Ponteiros para tudo quanto é lado. Todas as assinaturas de função têm milhões de asteriscos e nada é passado diretamente e é um inferno. Só que tem um caso que todos nós que estamos fazendo isso, ignoramos isso sem nem pensar. Eu acho que a gente até vai ter mais detalhes sobre esse cenário na palestra do Luciano depois da minha, mas que veio na própria discussão do David Chain no Twitter com esse cara, que é o cara falou, eu fico frequentemente me estressando, me preocupando sobre passar structs maiores por valor, por causa de pressão na memória, pressão no garbage collector e tal, não sei o quê. E o David Chain falou, mas a gente fica passando slices para lá e para cá e não se preocupa nem um pouco de que um slice, na realidade, não é uma referência, é uma struct com 3 campos que está sendo copiado. Isso não é uma coisa tão óbvia. O slice contém a referência para o backing array, o array que de fato tem os dados, tem o len, que é o quanto você está utilizando naquele array, e o cap, que é a capacidade máxima. E toda vez que você passa ele como parâmetro de uma função para lá e para cá, você não está passando exatamente o mesmo cara, você está fazendo uma nova struct com esses mesmos dados. Você só não está copiando o backing array. O backing array vai ser o mesmo para ambas as structs, mas você está, de novo, fazendo essa cópia. Ele até teve que explicar um pouco mais, que tipo, a gente fica falando tanto sobre passar ponteiros para structs, mas a grande maioria dessas structs não são nem tão maiores do que um slice. A gente tem 3 campos, como tinha no slice, tem 4, tem 5. Às vezes é um pouquinho maior, mas são basicamente a mesma coisa. Então a gente não se preocupa com os slices, ninguém nunca teve nenhum problema de performance por ficar copiando as structs dos slices para lá e para cá, mas a gente se preocupa com todas as outras que são praticamente iguais. Então, comecei a procurar outras histórias também por minha conta, tipo casos de benchmarks que as pessoas fizeram por aí, otimizações que às vezes o pessoal recomenda, e o que isso significa no final das contas. Então, achei um blog post enorme lá com vários exemplos de, olha, vários performance optimization tips and tricks, tudo que você pode fazer de coisas pequenas para melhorar o seu código em Go, sua performance, supostamente. Então, esse é um caso que já juntou algumas coisas que foram citadas ali no início, que é a história do Mutex. Então, esse cara demonstrou, tipo, o defer é lento, supostamente. Essa é uma lenda aí que se fala muito, de que o defer é lento, se você puder fazer o seu programa sem defer, ele vai ser mais rápido, e isso vai mudar a sua vida. Então, ele mostrou. No meu caso, vou fazer um exemplo aqui que é muito comum. Eu vou abrir um Mutex, vou dar lock, e depois eu vou dar defer unlock. Normal, muito comum, muito utilizado. Mas ele também pode dizer, em vez disso, eu vou em cada ponto de saída da minha função botar um unlock explícito. Não vou usar defer, vai ser mais rápido. E foi, ele calculou, deu lá. Com o defer, ele demora 96,6 nanosegundos por cada operação. Sem o defer, ele demora 19,5. Pô, maravilhoso. Como ele disse ali, quase 5 vezes mais lento você usar o defer do que você fazer um unlock direto. E aí depois ele fala, mas para ser honesto, a gente está falando de uma diferença de 77 nanosegundos. Se você tiver num loop muito, muito importante, crítico no cenário, isso faz diferença, ele tenta te convencer. Mas aí você faz umas pequenas contas, 77 nanosegundos, adiciona, né? Para você conseguir ganhar 1 segundo, você tem que rodar esse exemplo 130 milhões de vezes. 1 segundo. Se você quiser 10 segundos, se você quiser 1 minuto, você vai ter um pouquinho de trabalho para isso valer a pena. Eu tenho certeza que ele gastou um certo tempo mudando a função dele, e se ele tiver que adicionar um novo return nessa função, meu Deus, vai ser um inferno, né? O programa dele pode entrar em deadlock, as coisas podem ser mais graves e não valeu a pena, né? O próximo que se fala muito é JSON Reflection. Esse eu levo um pouco mais a sério o valor que tem essa melhoria, porque em alguns casos pode fazer diferença realmente. Que é o pacote encoding JSON da Standard Library, ele usa internamente Reflection. Então, Reflection é uma das partes mais lentas da linguagem de verdade. Então, gasta-se muito tempo inspecionando o programa para você conseguir saber o que tem ali dentro e fazer alguma coisa que é totalmente genérica e que você consiga manipular structs quaisquer sem saber quais que elas são. Que é o que o pacote encoding JSON tem que fazer. Então, existem várias libs fora da Standard Library, que tem algumas limitações próximas, mas que focam em fazer serialização para JSON mais rápido. Então, beleza, isso pode fazer alguma diferença, porque várias APIs retornam JSON, então se você tiver uma API muito acessada, você vai estar fazendo esse trabalho o tempo inteiro, você pode ter, de fato, alguns ganhos de performance. Mas esse é um dos pontos em que a gente mais perde o controle, porque tipo, tem alguma coisa relevante, estamos mexendo nessa coisa relevante, ganhamos performance, e tipo, quando é que a gente vai parar? A gente não vai parar, a gente vai continuar melhorando, vamos mexer mais.
Então, o cara do mesmo exemplo, ele continua. Mas se a gente realmente está preocupado com performance, só trocar a biblioteca de JSON por uma outra fora do Standard Library mais rápida não é suficiente. Vamos abandonar JSON, vamos fazer outro formato. Agora eu quero Message Pack, agora eu quero Protocol Buffer, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Então, ele gastou mais um tempo trocando a library inteira dele. Vai ser mais difícil para os clientes consumirem, porque praticamente todo mundo sabe consumir JSON com facilidade. Todas as bibliotecas, todas as linguagens sabem consumir JSON com facilidade. E aí ele está passando para outro formato e a coisa já não está mais tão fácil assim. E vai ter muito trabalho. Esse tema do muito trabalho vai aparecer várias vezes. E ainda tem isso. Depois que você fez o encode e ganhou toda aquela performance, você mandou pela rede. E mandar pela rede é extremamente mais lento do que fazer a serialização e não adiantou nada. Então, você acabou de gastar muito tempo trocando os 100 milissegundos de serialização para 50, e aí depois você gastou 5 segundos mandando pela rede. Aí no Message Pack agora você gastou 10 milissegundos e continua 5 segundos na rede. Não adiantou nada. A gente não pensa tanto nessas horas no todo. Pensa naquele trechinho de código que a gente está querendo trabalhar, melhorar aquele pedaço, quantos % melhorou entre o ponto que eu estava originalmente e o ponto que eu estou agora, e quais são os % da minha próxima melhoria, os % da minha próxima melhoria, e tem todo um outro pedaço da stack que faz uma diferença grande e que não está sendo levado em consideração naquele momento. Outra coisa que acontece muito nessas horas também é que na sua primeira medição você vai lá e você ganhou 30% de performance, você ganhou 50% de performance, e agora você está num número menor. Beleza, você achou bom, e você continua procurando performance. Agora você está ganhando 70%, porque você está falando que agora você tem tipo 100 milissegundos e você caiu para 30, realmente caiu de 30 para 10, de 10 para 3, então qualquer coisinha ali é uma porcentagem alta. Não faz mais sentido aquela porcentagem alta se o seu número absoluto é tão pequeno. E você pode perder completamente o controle também, como o cara desse blog post. Ele falou, se a gente está tentando micro-otimizar, eu não quero nem usar a interface mais. Eu vou jogar a linguagem fora. Eu não sei mais onde é que ele vai parar, não tem fim. E a história dos ponteiros versus cópias volta. A mesma pessoa, eu não estou fazendo referência a ele porque eu estou criticando bastante, né? Eu não botei o link para o blog post, mas se a gente procura esse tipo de post na internet, a gente acha vários. Sim, se fala muito sobre isso, se vocês olharem os canais de Telegram, Slack, Reddit, o que mais vai ter é post de gente falando sobre pequenas coisas que você pode fazer diferente em Go para ganhar performance. Então, qual que é esse exemplo? Se eu passar as coisas por referência, naturalmente, o naturalmente é a melhor parte da frase para mim, é mais rápido do que passar por valor, porque você não precisa copiar, você só vai copiar um ponteiro em vez de você copiar a struct inteira. E aí ele termina dizendo, mas a diferença é insignificante para a struct que eu usei nos meus benchmarks. Não vem ao caso qual foi a struct que ele usou, mas ele falou, não, nesse benchmark foi irrelevante, mas confia em mim que faz diferença. É o que ele disse. Não faz diferença. Sim, a diferença é insignificante sempre. Se você vai passar a struct ou se vai passar o ponteiro, faça o que você acha mais correto, deixe o seu código legível e não se importe com isso. Porque você vai, se você quiser se importar, você vai fazer benchmark igual a ele e você vai chegar à mesma conclusão. Não interessa. Sim, se você achar que o seu pointer é melhor por algum outro motivo, maravilha. Mas se você simplesmente quer velocidade, você não vai ganhar fazendo isso. E esse é o caso do Mechanical Sympathy, lá a história de, eu quero fazer com que as minhas structs se encaixem perfeitamente no modelo da RAM representado pelo sistema operacional e blá, blá, blá. Então, no exemplo do cara, ele estava fazendo um ring buffer. Então, ele já tinha feito um ring buffer porque ele não queria usar channel, porque ele disse que channel era lento, mas eu nem entrei nesse mérito. Então, ele fez um ring buffer e aqui está ok, esse é um struct que não é difícil de ler. Ele tem um campo chamado queue, outro de queue, mask, dispose, ele tem um nodes, que é uma outra struct que ele lá montou, beleza, tranquilo, dá para ler, não é esquisito. Mas ele pensou, posso fazer melhor, posso fazer essa struct aqui. Lindo, né? É muito fácil de entender o que ele está querendo fazer. Quando ele tentar usar isso no meio do código também vai ser maravilhoso entender quais são os campos que realmente são para utilizar, quais são os campos que são fake. Tudo bem, ele botou um underline ali na frente, você não quer usar os caras que têm um underline, mas ler esse struct já ficou mais difícil. Utilizar ela com certeza vai ficar mais difícil também. E, mais uma vez, os benchmarks não vão mostrar absolutamente nada. Não faz diferença. Então, como é que essa história toda começou, que eu citei um pouquinho lá na frente, né? Um ano atrás, logo depois da GopherCon Brasil 2018, aliás, logo depois, não, durante a GopherCon Brasil 2018, estava conversando com o Luciano Ramalho no Happy Hour da Elastic, que estava aqui ano passado, e a gente falando sobre como era tão comum isso, né? A comunidade Go vive falando de otimização, de performance, de como deixar as coisas mais rápido, de como fazer melhor. E logo depois que eu voltei para casa, eu estava lá em São Paulo e vem um tweet no Twitter, não foi direto para mim, né? Foi um cara compartilhando lá e acabou aparecendo na timeline, em que ele recomendava uma otimização obscura. Assim, ele pegava, fazia, se não me engano, ele fazia uma atribuição direto para
para uma variável que ele jogava fora, e depois ele fazia alguma coisa. Ele dava uma cambalhota para fazer uma atribuição com slices lá, que não precisava, era um troço assim pequenininho, e ele dizia que era, assim, uma melhoria muito grande na forma de trabalhar com slices, que valia a pena, que era uma coisa genérica, assim, ele recomendava como você devia fazer isso para todo mundo. Infelizmente, eu não consigo mais mostrar qual era o original, porque eu acho que ele mudou de opinião e o tweet dele não existe mais, ele foi apagado. Mas a conversa continuou e parte da conversa se manteve, e essa foi basicamente a resolução do conflito, digamos assim, e é o grande resumo da palestra, na minha opinião, que é, na minha opinião, naquela época isso já era verdade, e hoje continua sendo, a comunidade Go foca tanto em performance que o código sofre. Então a gente vê aqueles exemplos ali, a gente vê aquele padding, a gente diz que eu não posso usar defer, que eu quero evitar interfaces, então você está pegando justamente que canal é lento, então você está pegando justamente as coisas que definem a linguagem, as coisas que fazem valer a pena você trabalhar com Go, dizendo não vale a pena porque eu quero ganhar mais não sei quantos ciclos de CPU a menos para eu poder fazer outra coisa e deixar minha CPU idle depois que eu trabalhei, não sei. Então, eu falei, cara, não, legal você falar de uma técnica de performance genérica, tudo bem, pode ser útil para alguém algum dia, mas recomendar isso genericamente para todo mundo é um perigo, porque a gente está pegando código e deixando ilegível, está deixando difícil de dar manutenção, e a gente não está ganhando nada em troca. Nada. Então, eu acredito que só vale a pena fazer se você tiver um benchmark demonstrando, tipo, olha, esse cenário aqui tá ruim por causa disso, aqui estão os números mostrando, e agora eu vou fazer uma melhoria de performance e vou explicar. Essa é uma parte também que eu acho muito importante, que frequentemente não se fala em performance e otimização, tem que ter documentação. Você tem que dizer, eu mudei isso aqui por quê? É aonde que eu estou chegando agora. Tipo, os números novos são esses, o código original era tal, e ficou dessa maneira agora. E por que é tão irrelevante, assim, na grande maioria dos cenários, a gente trabalhar com performance em Go? Porque a linguagem é extremamente focada nisso. É uma linguagem feita, como já foi falado em outras palestras antes, para rodar em produção, e rodar em produção em larga escala, na escala do Google, na escala de empresas gigantescas que estão tratando com uma quantidade enorme de dados, uma quantidade enorme de requests, e nasceu lá dentro e continua sendo feito dessa forma. Então, se você procurar por performance ou por otimização nos commits da própria linguagem, o que tem de resultado assim, é uma imensidão. Eles estão constantemente trabalhando em performance, constantemente trabalhando em otimização, constantemente fazendo com que a linguagem Go seja um ponto de partida excelente para se conseguir performance, para se conseguir programas rápidos, programas eficientes. Então, ontem ou anteontem eu fiz essa pesquisa, achei 570 commits em toda a história da linguagem falando sobre performance, e se vocês olharem as datas, tem commit de 2009 onde já estava assim, que é quando tudo começou. Então, 10 anos atrás o desenvolvimento da linguagem foi aberto para o público, então a coisa começou, e 10 anos atrás eles já estavam começando a fazer commit de performance. E não teve fim. Porque quando eu ordenei ao contrário, foi olhar os mais recentes, dias atrás tinha commit lá, não, melhoria de performance no pedaço tal da Standard Library e tal, não sei o quê. Então a gente está construindo em cima de uma base muito sólida. A gente está pegando uma equipe que sabe muito de hardware, que sabe muito de sistemas distribuídos, de acesso pesadíssimo, e a gente está construindo em cima disso. Isso é muito bom para nós. Então, a não ser que você esteja fazendo um novo Google em cima do Google, você provavelmente não vai precisar fazer esse trabalho de novo, porque ele já está sendo feito. E isso faz parte da stack que você está utilizando. Esse commit, por exemplo, é um commit do Russ Cox, que hoje em dia é o líder do desenvolvimento da linguagem, foi um dos primeiros caras que entrou, e isso é lá de 2009. Então, você vê em 2009, ele já estava botando assembly dentro do pacote bytes para poder fazer uma parte mais rápida, e olha a quantidade de detalhes que ele dá. Ele fala em um monte de CPUs e um monte de arquiteturas, como que ficou mais rápido ou mais lento, quais foram os resultados que ele teve, e ele dá vários benchmarks ali, 10 anos atrás, já demonstrando por que ele fez aquela alteração, o que mudou ali, por que valeu a pena. E esse é um bom exemplo também para mostrar como documentar, como dizer o que mudou, por que valeu a pena. Então, ele não simplesmente disse, mexi nesse pacote aqui e a performance melhorou. Ele falou, não, mexi nisso aqui, botando assembly no index byte e a diferença na performance foi essa aqui. Então, eu imagino que nessa época já ele começou a construir ferramentas para deixar isso mais visível, ferramentas que a gente tem acesso, toda a comunidade tem acesso, e a gente consegue utilizar para demonstrar melhorias de performance e mudanças entre um benchmark e outro. Então, como eu falei antes, a gente tem 570 commits se procurar por performance, já deve ter mais se bobear, porque os caras continuaram trabalhando. E se você procurar por Optimization ou Optimize, você acha mais 754 commits, deve ter certamente muita interseção entre as duas partes, mas é claro que ao longo desses 10 anos teve muito trabalho para deixar a linguagem mais rápida e mais eficiente, e esse trabalho nunca parou,
E nunca vai parar. Enquanto a linguagem estiver sendo desenvolvida, vai ter sempre o interesse do Google e dos desenvolvedores do Go de construir uma base sólida, uma base rápida para poder fazer programas eficientes. Nas comparações com outras linguagens, às vezes a gente se dá muito bem. Então, eu procurei benchmarks aí demonstrando diferenças entre Go e algumas outras linguagens, e tem alguns bem específicos. Os programas não são exatamente iguais ali, porque a ordem desse benchmark mudava, acho que de acordo com os resultados. Mas você vê, nesse slide a gente tem comparações com Go e Java, em que a diferença é pequena, comparações entre Go e Python 3, em que a diferença está muito grande. Tinha outros, eu estou deixando os links ali embaixo, que depois eu abro a palestra para todo mundo, para vocês poderem olhar. Tem mais coisas e não é tudo assim. Algumas comparações entre Go e Python 3 não são tão boas. A biblioteca de regex do Go frequentemente tem resultados ruins na comparação com outras linguagens, nesse benchmark aqui. Mas, em linhas gerais, a diferença é significativa. Então, a gente tem uma base sólida para trabalhar. Nem sempre é tão bom assim na comparação com outras linguagens, então alguns benchmarks se perde para Rust, se perde para C++, mas acho que isso não é uma grande surpresa para ninguém, né? São linguagens mais próximas do hardware, são linguagens com grande foco em performance também, como Go, que não necessariamente tem garbage collection, enfim. Sem número de diferenças aí que podem fazer com que as coisas sejam diferentes. Mas mesmo nesses cenários, em alguns dos benchmarks, a diferença não é tão grande. Os primeiros ali, o PyDigits e o FASTA, tanto na comparação com o Rust quanto com o C++, o tempo de execução é muito parecido, enfim. Você vai ter números muito diferentes dependendo de cada benchmark, mas em linhas gerais a ideia é essa. Assim, você vai se comparar com outras linguagens de alto nível, muito utilizadas hoje em dia, e frequentemente a posição que o Go está em performance ali é uma posição confortável, uma posição sólida, em que em linhas gerais as coisas funcionam rápido. E ainda tem mais uma comparação depois com o Node.js, em que acho que em todos os benchmarks, ou quase todos os benchmarks, tinham uma vantagem grande também. E isso foi uma coisa que faz bastante diferença, porque é um movimento que já aconteceu nos últimos anos de migração de desenvolvedores de Node para Go, que provavelmente tem tendência a continuar. O criador do Express, que é um dos principais frameworks web para trabalhar com Node há um tempo atrás, falou numa entrevista que ele considerava que para trabalhar server-side não tinha sentido mais mexer com Node, que ele tinha abandonado e ido trabalhar com Go. Então, é mais um ponto forte a favor da linguagem. Então, para quem está querendo trabalhar com coisas server-side, com performance, a base é sólida, a base é fácil de utilizar, não tem nenhum grande problema. E quando você começa a trabalhar nesse ponto, você já está na frente em construir um programa eficiente, um programa que roda bem. Então, qual é a história disso tudo? Isso não é uma novidade, né? Toda essa questão de otimização prematura e muito trabalho em otimização vem de muito tempo antes do Go existir, do Go sequer começar a ser pensado na cabeça do Rob Pike, do Robert Griesemer e todos esses caras. Então, esse quote é muito famoso, essa citação é muito famosa do Knut, de otimização prematura é a raiz de todo mal. Não é tão simples assim, ele na realidade falou uma frase um pouco mais longa e tal, que depois eu vou mostrar. E eu gosto também de uma outra frase que eu sinceramente não sei qual é a origem, não sei de onde que veio, mas que é esse measure twice, cut once, que é muito importante você medir antes de você começar a alterar trechos do seu programa para tentar melhorar a performance. Porque se você simplesmente está trocando porque você acha tipo, que vai melhorar a performance, frequentemente não vai. A gente viu naqueles exemplos lá do começo do blog post do cara lá das histórias de terror, em que ele dizia, não, esse ponto aqui com certeza vai ser melhor, e ele media e falava, não, é insignificante, não fez diferença e tal, mas ele gastou um tempo construindo ali, então é muito fácil a gente fazer a mesma coisa, né? E adicionei um link também falando sobre um pouco de histórico de todo o trabalho de se trabalhar com performance, fazer engenharia de formas melhores, né? Então, esse é o coach maior, ainda está faltando um pedaço que eu não botei aí, mas em linhas gerais foi isso que o Knut disse originalmente. Os programadores desperdiçam tempos enormes pensando ou se preocupando com a velocidade de partes que não são críticas dos seus programas. E essas tentativas de melhorar a eficiência acabam tendo um impacto negativo fortíssimo quando a gente faz debug e quando a gente está dando manutenção nos programas, que é o que a gente faz o tempo inteiro. Os programas não morrem, a gente continua dando manutenção. E ele diz, a gente deveria ignorar essas eficiências pequenas. 97% do tempo, não importa. O que importa são as que realmente impactam o programa. Então, você precisa ter alguma coisa te demonstrando que aquilo é relevante. Então, o que eu considero que como que a gente pode fazer melhor? E até gostei bastante de ver em algumas outras palestras que tinham temas completamente diferentes do meu, esses pontos aparecendo. Então, quando o Everton falou de linters, ele tocou nesse assunto. Quando o Alex estava falando de abstract syntax trees, ele falou sobre legibilidade. E a Bianca também citou isso hoje. Então,
é uma preocupação que eu fico feliz que está sendo falada em várias palestras, falada por várias pessoas da comunidade, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Readability vem antes de performance, então conseguir ler o código, conseguir entender o que está acontecendo vem antes de performance, porque a gente não fica o tempo inteiro trabalhando no mesmo código. E tem outras pessoas trabalhando nas mesmas equipes que nós. Praticamente o tempo inteiro a gente está trabalhando em equipe, raramente a gente está trabalhando em isolamento. E mesmo nos cenários em que a gente está trabalhando em isolamento, 6 meses depois você vai voltar para o código que você fez e é como se fosse outra pessoa, você não lembra mais nada. Então você tem que ser capaz de abrir o teu código, entender o que está acontecendo ali, porque você vai continuar trabalhando. Se você nunca mais for trabalhar naquele código, ou se ninguém mais da tua equipe for trabalhar naquele código, é porque o projeto morreu. Se o projeto está vivo, você continua trabalhando naquela base de código, você continua tendo que ser capaz de entender o que estava acontecendo ali. E por que é tão importante entender o código e conseguir entender? Por causa da manutenção. Você vai continuar dando manutenção, você vai continuar adicionando features, você vai continuar corrigindo bugs, você vai continuar construindo módulos inteiros novos em cima daquele mesmo código. E se você não consegue dar manutenção, não adiantou nada que aquele trecho original tinha uma performance alta, porque agora você não consegue mais fazer o teu programa crescer, você não consegue fazer novas features, você vai perder os teus usuários e o teu concorrente vai comer teu lanche e assim por diante. E o que é importante nessa história toda? Você tem que medir. É importante medir, não é brincadeira, e tipo, se você vai mexer em performance, você tem que medir. Depois disso, você tem que fazer outra coisa também. Você tem que medir. É importante medir. E se você não medir, começar a mexer em otimização, começar a mexer em performance, não vai dar certo. E depois disso tudo, você já mediu, está tudo certo, você tem que medir. É importante, não adianta sair mexendo em performance, não adianta tentar fazer padding na sua struct, trocar a ordem das suas operações, ignorar os channels e assim por diante. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você nunca chute que algo vai ser mais lento ou mais rápido. Você precisa fazer profiling, você precisa fazer benchmark. Começa fazendo o código mais claro que você puder para seres humanos. E não só começa, continua fazendo isso o tempo inteiro. Inclusive, quando você fizer a otimização, quando você tiver motivo realmente para mexer, continua tentando deixar aquilo legível na medida do possível. Se não tiver como deixar legível, explica, pelo menos, o que você está fazendo ali. Então, meça se está lento ou não. Se não tiver lento, não faça nada. Siga em frente, próxima tarefa, está tudo legal. Se você tiver um motivo de fato, com números demonstrando que não está bom, vamos lá, faz benchmark para demonstrar como é que está agora e para você poder comparar com as mudanças que você vai fazer. Então, ali você pode aplicar profiling, você pode aplicar tracing se você estiver lidando com problemas de concorrência, outras coisas do tipo, para você conseguir determinar quais são os pontos do seu programa onde, de fato, você precisa mexer. E aí, sim, você tem uma base sólida para mudar o código e melhorar a performance no lugar certo. Você mediu o porquê, você mediu aonde, e agora você vai lá e vai mudar o como. E o que eu acho importantíssimo dessa história toda, tem que ter documentação. Toda mudança de performance, toda mudança de otimização tem que ser documentada. Você tem que explicar por que o código mudou, tem que mostrar os benchmarks que indicam ganho de performance, então a diferença entre o que era originalmente e o que você construiu agora, e deixar claro quais são os trade-offs na compreensão do código, porque vai ter trade-offs. Assim. Se você vai ter que mexer no código por causa de otimização, ele vai ficar pior de ler, porque se não fosse assim, você não ia precisar mexer. Então, você vai ter que fazer escolhas ali, dizendo, eu vou trocar a ordem dessa operação, eu vou alocar um slice inteiro novo, para o Garbage Collector não ter que mexer, enfim, você vai ter que explicar por que você mexeu e a próxima pessoa que vai passar ali por aquele código vai ter uma base para saber o que ela vai ter que fazer quando ela mexer ali. Outra coisa que eu acho muito importante, que a gente frequentemente também não se fala nas discussões sobre performance, é que a arquitetura do teu sistema importa mais que escovar bits. Então, se você escolheu a arquitetura errada, se fazer a função do teu código está difícil por causa da tua arquitetura, não vai ter nenhuma melhoria individual no código que vai melhorar a tua performance. Se você está fazendo as coisas com as estruturas de dados erradas, também não vai importar. E se você tentar melhorar o seu algoritmo usando as suas estruturas de dados, você vai dar a volta ao mundo, vai ser um inferno, e não vai dar certo. Assim. E na grande maioria dos casos, a gente não está nem se preocupando explicitamente com algoritmos, apenas em alguns cenários. Mas as estruturas de dados a gente usa o tempo inteiro. Então, se você precisa fazer coisas únicas e você não está usando um map, ou você não está usando um dict em outra linguagem, coisa do tipo, não vai adiantar. Assim, você vai tentar fazer uma operação enorme numa lista quando você podia estar usando uma estrutura mais eficiente. Isso só de você trocar de estrutura de dados, as coisas já melhoram muito.
Inclusive, se você olhar esse cenário, na grande maioria dos posts que falam sobre melhorias de performance, que são bons até, falando tipo, fiz profiling, determinei aonde que era o bottleneck do meu programa, frequentemente o que se fala ali é tipo, ah não, eu estava usando as estruturas erradas, se eu trocar isso aqui por uma árvore, blá blá blá, fica muito mais fácil de achar o dado que eu queria, e a minha operação agora ficou com tempo constante, em vez de em ODN, coisa do tipo. E um outro ponto que eu acho muito relevante, que eu citei na parte do encoding JSON, é que a localidade dos dados passa na frente de tudo isso. O que eu quero dizer com localidade dos dados? É aonde que você vai acessar os seus dados. O dado já está na cache da CPU, ou ele está na memória, ou ele está no disco, ou você vai ter que falar com a rede. E às vezes é difícil para a gente entender o que isso significa, porque a gente está falando de nanosegundos, a gente está falando de microsegundos, e é uma dimensão que é muito pequena para a gente entender o que aquilo realmente significa, para a gente pensar nessas coisas. Então tem um post antigo já falando sobre a comparação das latências reais com uma latência scaled, assim, pensada para seres humanos. Então digamos que o tempo que demora um ciclo de CPU se fosse 1 segundo. Então como é que a gente compara as outras coisas? Ali um acesso ao cache de nível 1 é 2 segundos, nível 2 é 7 segundos, nível 3 é 1 minuto. Então a gente já está 60 vezes mais lento e a gente ainda não saiu de dentro da CPU. Depois, o equivalente do tempo de acesso à memória, que ele está dizendo que seria aproximadamente 100 nanosegundos no mundo real, nessa comparação já demorou 4 minutos. Acessar um disco já ficou muito mais lento, então se ele for um SSD que a gente, como seres humanos, pensa é rápido, acho lindo e maravilhoso que eu não tenho SSD no meu computador, porque é tudo muito melhor. São 17 horas, comparado com os 4 minutos de RAM ou com os poucos segundos de CPU. E se você tiver um SSD pior, você já está falando de dias. Se você tiver um disco tradicional, são meses. E se você estiver falando de rede, que a gente está falando basicamente o tempo inteiro, você está falando de anos na comparação. Então, às vezes, a gente está gastando muito tempo fazendo otimização para cortar ciclos de CPU e depois a gente vai enviar o dado pela rede ou a gente vai salvar num banco de dados e o banco de dados usa um disco lento e não faz diferença, porque você está lá olhando um processo que inteiro está demorando anos ou meses nessa comparação, e aí você pega o início dele, os ciclos de CPU que você consegue mexer ali naquele pedaço e fala, aqui eu estava gastando 4 segundos e agora eu estou gastando 1. Nos 9 meses que demora o negócio vai fazer muita diferença, né? E eu não sou o único que fala isso. Tem um livro sendo produzido pelo Damian Grisky, que é um cara muito bom na comunidade de Go, que adora falar de performance, adora falar de publicações de novos papers. Ele vai lá e faz implementações em Go, e ele está fazendo esse livro sobre performance. E isso aqui eu tirei do livro dele. Eu basicamente só traduzi o que ele próprio escreveu. Então ele começa o livro dele sobre otimização em Go com um capítulozinho dizendo, você deveria estar fazendo isso mesmo? Que na grande maioria das vezes você não deveria estar tentando fazer otimização no seu programa. Então ele fala, toda otimização tem um custo. Geralmente esse custo se manifesta como complexidade, que é basicamente a mesma coisa que eu falei antes. A leitura do código, a capacidade de dar manutenção, vai ficar pior. E ele fala uma outra coisa que não tinha sido citada até agora, que é muito importante. O seu tempo como programador, o tempo da tua equipe, se você pensar em code review e outras coisas do tipo, é valioso. O tempo que você está gastando na otimização, você podia estar usando para construir uma nova feature, você podia estar usando para corrigir um bug que afeta uma parcela dos usuários do seu sistema, você podia estar melhorando a usabilidade. Então, otimize o seu tempo também. Considere assim, em que você está gastando o seu tempo, em que você está gastando o tempo da sua equipe. Frequentemente, aquela melhoria na performance não vai valer a pena. E quando valer a pena, você vai ter certeza que valeu a pena. Você vai demonstrar que aquele ponto era importante, que a mudança no código teve um impacto, e você vai dizer, não, isso aqui vai rodar N vezes em produção, vai melhorar a vida de praticamente todos os usuários do sistema. O tempo que eu gastei aqui melhorando, eu estou recuperando e muito pelo tempo de execução de verdade do programa. Então, como medir? Eu falei tanto dessa coisa de medir e tipo, o que a gente pode utilizar. Eu não vou entrar em detalhes dessas ferramentas, que a gente tem palestras e blog posts aí demonstrando tudo que você pode fazer em Go. Alguns já foram citados aqui, então usem o pprof para começar, que é o profiling nativo. Se você usar o GoTool pprof, você consegue fazer medições de performance do seu programa. Ele também é uma lib, então você consegue definir dentro do teu programa onde você quer medir. Então você pode fazer um Start CPU Profile, um Start Memory Profile, então ele vai te mostrar alocações na heap e você pode medir tanto memória quanto CPU com facilidade. O pprof, inclusive, vem sendo muito melhorado nas últimas versões e o próprio pprof hoje em dia inclui flame graphs, que era uma coisa que antigamente só se fazia com bibliotecas por fora, que são gráficos interativos em que você consegue basicamente fazer drill down no teu programa inteiro, demonstrando durante o benchmark quanto tempo você gastou em cada parte. E aí você entra naquela parte, ele destrincha aquela parte e te mostra um gráfico que é visualmente muito claro para a gente, ser humano, entender o que estava acontecendo ali.
Então, já citei várias vezes, benchmarks são importantes, e uma das maiores vantagens que a gente tem em benchmarks em Google é que eles se escrevem basicamente igual aos testes unitários. Eles podem viver juntos, eles devem viver juntos, então você escreve os benchmarks junto com os seus testes e roda junto, e é fácil de fazer. Você pode fazer testes de regressão num CI, por exemplo, usando benchmarks que você escreve exatamente igual a um teste unitário, quase igual, né? Não é exatamente igual. E você tem ferramentas também para comparar se a performance realmente melhorou, se o benchmark foi impactado. Então, esse benchcomp é o que eu acredito que foi utilizado pelo Russ Cox lá em 2009, porque o formato do commit dele é exatamente o formato do output dessa ferramenta. É uma ferramenta super simples, você salva o output da execução de um benchmark, faz as suas alterações, salva de novo e compara os dois arquivos, ele te dá uma tabelinha dizendo quantos por cento melhorou, quanto de nanosegundos, ou seja lá quanto tempo foi que fez de diferença. O benchstat é basicamente a mesma coisa, mas é ainda mais interessante porque ele pega várias execuções dos benchmarks. Na verdade, você tem que fazer várias execuções, dá para ele comparar, mas ele vai comparar e vai te dar uma tabelinha no mesmo formato que inclui p-value, que inclui toda uma interpretação de se aqueles resultados são estatisticamente significativos ou se a mudança de performance entre uma execução e outra não tem como ser separada de lixo, de uma chance aleatória. E, além disso, nos últimos anos também, eles construíram toda uma parte de tracing, esse GoToTracing, então também faz parte da própria linguagem, que é você ver como que o programa se comporta, falando de concorrência, de paralelismo, uso de CPU, então é pesado executar isso, mas quando você precisa ver, você consegue ver todo o comportamento do teu programa em cada CPU, quando que uma CPU ficou idle, quando que um garbage collector entrou em funcionamento e assim por diante. Então, o Flame Graph tem essa cara aqui. Você vê nesse programa, a gente tem um pedacinho dele ali no canto que foi completamente ignorado, assim, rodou rápido, você não precisa se preocupar com aquele ponto. E o teu programa gastou um tempão nessa parte vermelha enorme. E se você começar a clicar nessa parte vermelha, você vai conseguir ver o que aconteceu só ali naquele trecho. Ele vai começar a te mostrar as outras chamadas de função que foram feitas ali. E você consegue ir mexendo no que realmente importa no teu programa. O Benchcomp tem essa cara aqui, inclusive isso é parte da documentação oficial dele, então é muito fácil de usar. Você roda o teu benchmark, salva num arquivo, faz as suas alterações, roda o benchmark de novo, salva no novo arquivo e roda ele. E ele vai te dizer, olha, 87% de melhoria, 40% de melhoria, ou se não tiver dado certo, também vai te mostrar que ficou mais lento e mostrar cada detalhe. O Benchstat tem basicamente a mesma cara. A diferença é que nos arquivos lá old, new, você vai ter que rodar o benchmark várias vezes para ele poder ter várias execuções, e ele te dá esses resultados que são basicamente a mesma coisa, um delta, mas também uma confiança, né, de que aquele dado é real. E ele inclusive comenta, isso aqui é parte da documentação oficial também, achei interessante que eles botaram esse exemplo, de que o último ali, o JSON encode, no caso deles de exemplo, o delta nem tinha. Tá um tio ali dizendo que não tem um delta entre a versão original e a nova, porque ele falou, tipo, em vez de dizer que foi 0,93% mais rápido, porque de 32,1 milissegundos para 31,8 milissegundos, não é estatisticamente significativo isso aqui. Se você não tivesse feito nada e tivesse rodado esse número de vezes, podia ter dado a mesma variação, porque varia, é natural. Essa é a cara que o tracing tem. Assim, em alguns casos ele tem uma cara mais amigável do que isso, mas esse é um programa de exemplo que tem pausas grandes em que uma CPU não está fazendo nada, tem muita contenção, porque tinha nesse exemplo específico que eu peguei de uma palestra de 2017 da GopherCon de Denver, era um exemplo em que tinha GoRoutine demais, então o runtime do Go ficava o tempo inteiro fazendo troca de contexto, então por isso que tem vários pedacinhos bem pequenininhos, aí troca de cor, o G também, que aparece em várias partes ali da tela, é o Garbage Collector rodando. Então, o programa não estava rodando bem ali porque tinha GoRoutine demais. É uma coisa que acontece também, a gente não fala tanto sobre isso, mas pode acontecer, que é o runtime tendo que trocar contexto o tempo inteiro. Então, se você tiver problemas com concorrência, com paralelismo, essa é a ferramenta que vai mais te ajudar, vai te mostrar se todas as suas CPUs estão trabalhando bem, se você está tendo tempos de pausa no Garbage Collector muito grande, e aí você pode começar a mexer no teu código e olhar como que muda de novo com o tracing. Eu adicionei um bocado de referências aqui no final. O pprof tem vários blog posts. O segundo link é o original do próprio blog da linguagem, falando sobre como que ele funciona, por que ele foi construído. E tem um tanto de outros posts aí falando como que eles funcionam. Ficou meio perdido, mas o que eu mais acho interessante de todos esses links é o Perfbook, que é o livro que está sendo construído pelo Damien Gris, que ele está fazendo o livro em aberto no GitHub, open source, está tudo lá, qualquer um pode contribuir, pode ver o progresso. E ele começa, como eu falei, falando sobre motivação.
sobre se você deve ou não fazer esse trabalho, e a partir do ponto em que você define, não, beleza, eu vou mexer no meu código, eu tenho motivos para mexer no meu código, tem um sem número lá de otimizações e de coisas que você pode fazer, e eu acho interessante que boa parte do que eu vi lá, ele não demonstra coisas específicas de código, tipo, se você mudar a ordem dessas operações faz diferença, ele fala mais sobre arquitetura, sobre escolher as estruturas de dados certas, e quais são pontos da Standard Library que se sabe que tem problemas de performance, que você pode trocar por outras implementações, e assim por diante. O outro ponto interessante que eu gosto é esse Handbook of Material Optimization. Então, um engenheiro do Facebook pegou aquele quote famoso do Knut lá, que tem décadas de conhecimento, e ele fez um mini livro, tem acho que umas 20 páginas, não lembro exatamente o tamanho, sobre quando você está fazendo otimização madura. Então, eu tenho motivos para fazer, está tudo certo, toda aquela história de medir, de fazer benchmarking. Então, quando eu tenho bons motivos para fazer, como que eu faço? E sobre tracing, a melhor fonte que eu considero que tem é essa apresentação do Reese Hiltner, na GopherCon 2017. Aquele screenshot que eu tirei é da palestra dele. Então, é uma daquelas apresentações assim que dá inveja. Ele pega um programa que ele montou especificamente para demonstrar um problema na concorrência e como que o tracing ajudou ele a ver, e tem toda uma evolução ali de tipo, não, agora a gente melhorou isso, aí o tracing agora mostra outra coisa. E ele vai fazendo uma sequência enorme ali de alterações e de melhorias, demonstrando por que o programa tinha problemas e o que ele fez para melhorar, e como que isso pode se aplicar em outros cenários, né? E eu também gostaria de adicionar esse link, que volta e meia já é citado nas apresentações brasileiras, né, que é um post do pessoal do Mercado Livre, que a essa altura do campeonato já tem alguns anos, inclusive, esse post, falando sobre o céu é o limite na utilização de Go. Assim, é um pouco chamativo o nome, mas o que eu gostei de demonstrar aqui é que esse não é um post sobre performance em Go, não é um post sobre otimização. É um post só sobre eles dizendo, a gente pegou um pedaço do nosso sistema aqui, que era escrito, se não me engano, em Groovy, na época, e a gente utilizava não sei quanto de hardware, e tinha não sei quanto de tempo de resposta, de latência, de variância, e a gente decidiu trocar para Go, porque a gente queria usar Go, a gente achou que se encaixava bem, fizeram uma tradução direta e jogaram fora 80% do hardware, e a latência ficou melhor, o programa ficou mais estável. E esse é o ponto original da história toda, de que escolher Go já é uma escolha eficiente de performance. Então, mexer mais ainda em cima disso, frequentemente não tem necessidade. E é isso. Continue usando Go. Go é rápido. Não tenham medo e vai dar tudo certo. Se você tiver bons motivos para mexer na performance, você tem ferramentas excelentes, um sem número de ferramentas, mas na grande maioria das vezes você pode só escrever código para seres humanos que vai ser melhor.